Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos preparando o estudo da Sentinela da semana 5 a 11 de maio, que tem o seguinte tema: Não demore para se batizar. Estaremos fazendo essa consideração apenas com perguntas e respostas. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui toda semana para juntos prepararmos e analisarmos as nossas considerações do estudo da revista A Sentinela. Juntos agora estaremos fazendo o estudo da semana 5 a 11 de maio, que tem o seguinte tema: Não demore para se batizar. Estudo número 9. O texto base de nossa consideração será o livro de Atos, capítulo 22, o versículo 16, que fala assim: O que está esperando? Levante-se, seja batizado. Então, qual será o objetivo desse estudo? Estudar o exemplo dos samaritanos, de Saulo, de Cornélio e dos coríntios para ter a força necessária para progredir até o batismo. Então, antes de iniciarmos, só gostaria de incentivar todos, se você ainda não é inscrito no canal, já faça isso rapidamente, ative o sino para que você possa receber as notificações, deixe o seu comentário. Se você quiser compartilhar com outras pessoas, vai ajudar e muito o canal. E no final, deixe o seu like, para que assim o YouTube ele possa disponibilizar esse conteúdo para mais pessoas. Então vamos iniciar as nossas considerações fazendo a pergunta do parágrafo número 1. Quais são alguns benefícios de se batizar? Então passamos a fazer parte da família de Jeová. Iremos pertencer a Jeová e Ele guiará a nossa vida e cuidará de nós. Ele se tornará nosso Pai e amigo, e teremos a esperança de vida eterna. Pergunta 2. O que vamos estudar neste estudo? Veremos servos de Jeová do passado que passaram por alguns obstáculos, mas conseguiram servir a Jeová com zelo e alegria. Pergunta 3. O que alguns samaritanos tiveram que fazer para se batizar como cristãos? Eles precisaram de um conhecimento mais completo da palavra de Deus, pois eles só consideravam inspirado por Deus os 5 primeiros livros. Embora acreditavam na vinda do Messias, eles precisavam acreditar que Jesus era o Messias. Pergunta 4. Como muitos samaritanos reagiram à mensagem de Filipe? Eles aceitaram a palavra de Deus, prestaram atenção ao ensinamento de Filipe e acreditaram que ele tinha sido enviado por Deus através dos seus milagres. Pergunta 5. O que podemos aprender com o exemplo dos samaritanos? Então podemos aprender que o conhecimento da palavra de Deus nos livra de qualquer preconceito que podemos ter, pois isso ajuda no progresso espiritual. Pergunta 6. Como você pode imitar o exemplo de Rubem? Então Rubem tinha dúvida sobre a existência de Deus. Então ele decidiu pesquisar sobre o assunto, visitou a sede das Testemunhas de Jeová e percebeu que a união e o amor entre o povo de Deus é um milagre. Então isso me ensina que quando tenho dúvidas, não posso simplesmente fechar os olhos e aceitar algo. Preciso pesquisar para que assim eu possa me convencer de que estou na religião certa. Pergunta 7. Que mudança Saulo tinha que fazer para se batizar? Então Paulo tinha que aceitar a Cristo e estar disposto a ser perseguido. Pergunta 8, parte A. O que ajudou Saulo a se batizar? Então Saulo ficou convencido de que Jesus era o Messias e de que nós, cristãos, praticavam a religião verdadeira. Parte B. De acordo com Atos 22, do 12 ao 16, como Ananias ajudou Saulo? Então Ananias falou com Paulo ou com Saulo de modo bondoso, o curou e o incentivou a se batizar sem demora. Pergunta 9. O que podemos aprender com o exemplo de Saulo?
Então aprenderemos que Saulo não ficou com medo do homem e nem foi orgulhoso. E mesmo sabendo que seria perseguido pelo seu novo modo de vida, ele se batizou. Isso nos ensina que não importa os testes de fé que tenhamos que passar nesse sistema, Jeová Jesus sempre estará do nosso lado. Pergunta 10. Como você pode imitar o exemplo de Ana? Então podemos ser corajosos e não deixar que zombaria nos deixe com medo de se batizar e servir a Jeová. Ana fez exatamente isso. Com a aprovação de seus pais, ela se batizou e não deixou que o medo o amedrontasse, mas anotava todas as bênçãos dadas por Deus e meditava nelas. Pergunta 11. O que poderia ter feito Cornélio demorar para se batizar? A sua fama, reputação, pois sendo centurião, tinha pessoas ao seu comando. Mas Jeová viu seu bom coração, pois ele ajudava aos pobres, e Jeová enviou Pedro para declarar as boas novas. Pergunta 12. O que ajudou Cornélio a se batizar? O seu coração era receptivo, pois a Bíblia mostra que Cornélio era um homem que temia Deus, junto da família, e fazia orações a Deus. Então, quando Pedro ensinou a eles, eles aceitaram a mensagem de salvação de Cristo e estavam dispostos a fazer mudanças. Pergunta 13. O que podemos aprender com o exemplo de Cornélio? Então aprendemos que não podemos deixar que posição de destaque ou prestígio nos impeça de se tornar cristão. Mas quando tomamos uma decisão firme em fazer a vontade de Jeová, Ele sempre nos abençoará. Pergunta 14. Como você pode imitar o exemplo de Tsuyoshi? Então podemos ser diretos e sinceros com nossos patrões, explicando o porquê não participamos de algumas coisas que vão de encontro com a palavra de Deus. E quando somos bons funcionários, quase certo de dar certo, assim como aconteceu no caso do irmão. Não perdeu seu emprego, deu um bom testemunho e conseguiu se batizar. Pergunta 15. Que desafios alguns em Corinto tiveram que vencer para se batizar? Então alguns precisavam deixar para trás o materialismo e práticas imorais. E quando Paulo pregou o evangelho, muitos ouviram, começaram a crer e foram batizados. E Jeová via o coração receptivo deles, pois numa visão disse a Paulo: muitas pessoas nesta cidade pertencem a mim. Pergunta 16. O que ajudou os coríntios a se batizar? Então, o Espírito Santo é a palavra de Deus. A partir daí, eles conseguiram abandonar algumas práticas e hábitos, como embriaguez, roubo e homossexualismo. Pergunta 17. O que podemos aprender com o exemplo dos coríntios? Então, aprendemos que a luta e o esforço vale a pena. Os coríntios deixaram para trás práticas erradas para que pudessem entrar na estrada apertada e conseguiram. E nós também iremos conseguir, só não podemos desistir. Pergunta 18. Como você pode imitar o exemplo de Mônica? Então podemos, assim como Mônica, deixar para trás práticas erradas para servir a Jeová. Precisamos continuar pedindo forças a Jeová e estar determinado a querer servi-lo. Pergunta 19. O que pode ajudar você a mover montanhas? Então, a fé. Pergunta 20. Como os exemplos do passado e atuais mencionados neste estudo ajudaram você? Então, exemplos podem nos consolar e fortalecer, pois não estamos sozinhos. Pessoas passaram por situações semelhantes a nossas e conseguiram vencer. Isso mostra para mim que se eu ter fé, pedir ajuda do Espírito Santo e adquirir o conhecimento exato da verdade, também estarei apto a me batizar. Vamos fazer agora as 3 perguntas de recapitulação. A primeira pergunta: o que as pessoas abaixo fizeram para conseguir se batizar e o que podemos aprender disso? Os samaritanos. Então aprendemos que precisamos estar decididos que a palavra de Deus é a verdade.
precisamos aceitar Jesus como Messias, nosso Salvador, e reconhecer que Jeová nos dá Espírito Santo para que possamos estar decididos em fazer a sua vontade. A segunda pergunta: o que aprendemos do exemplo de Saulo e Cornélio? Então Saulo ele reconheceu que o seu modo de agir estava errado e com a ajuda de Jeová ele conseguiu mudar o seu caminho e fazer o que é certo. E Cornélio já temia Jeová e orava com sua família. Aprendemos disso que precisamos estar com o coração aberto para que possamos fazer as mudanças necessárias e ter um coração disposto. A última pergunta: o que as pessoas abaixo fizeram para conseguir se batizar e o que aprendemos disso? Os coríntios. Então, os coríntios precisaram deixar muitas práticas erradas para trás. Eles eram materialistas e imorais, mas com a ajuda do Espírito Santo de Deus e sua palavra, eles se esforçaram bastante para que pudesse chegar ao batismo. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração apenas com perguntas e respostas e espero que possa ter facilitado a sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.